Seja bem-vindo ao canal Jesus aos Quatro Cantos. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Charles Camps. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da igreja. Seja um abençoador desta obra através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Vamos para a mensagem de hoje. Charles Camps. O que sai da sua boca pode ser bênção ou maldição. Portanto, vigie suas palavras. Muitas vezes nós saímos da fé, expulsamos as palavras de Deus e começamos a crer no que o diabo disse. Você libera a habilidade de Satanás quando começa a dizer o que ele disse. O medo ativa o diabo. A fé coloca Deus em cena. Antes de fazer uma confissão que entrou na sua mente, pergunte a si mesmo: quem disse isto? Qual é a fonte disto? Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você sabe quem disse: o diabo. Não cite isto, não fale estas coisas, se não vem de Deus. Se você o fizer, esse é o engano dele. Você sabia que o diabo não tem nenhum poder sobre o cristão? A única habilidade que Satanás pode exercer sobre você é de enganá-lo. Se ele puder fazer você acreditar em suas mentiras, terá você comendo na mão dele. E se você ficar citando o que ele disse, ele poderá consolidar essas coisas em você permanentemente. E todas as suas orações não vão ajudar você em nada. Ao agir assim, você tira Deus de cena. Você diz: Senhor, isto está piorando, não está melhorando em nada. E assim você paralisa a habilidade de Deus imediatamente. Talvez ela estivesse a ponto de se manifestar, mas agora você estabeleceu a palavra de Satanás na terra, que as coisas não estão melhorando, elas estão piorando, você está dizendo. Você estabeleceu a palavra dele, do inimigo. A palavra de Deus diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmos 119, versículos 89. A palavra de Deus já está firmada no céu. A Bíblia diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 19. Ele não disse as chaves para o reino, ele disse as chaves do reino. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O Espírito de Deus falou comigo certa manhã. O problema da igreja hoje é que a maioria das pessoas está amarrando suas finanças. Elas estão amarrando seu crescimento espiritual ao dizer: o diabo está me impedindo, o diabo simplesmente não quer me deixar progredir na vida, o diabo está atrapalhando a minha prosperidade e eu não sei o que devo fazer. Bem, não pergunte a ele, não pergunte ao diabo sobre isso, vá em frente e faça. Sabe, às vezes, de certa forma, nós nos tornamos companheiros dele e nos comunicamos com ele e ele nos diz: ó, você não pode fazer isto. Então nós falamos isso com a nossa própria boca. O diabo está me impedindo durante toda a semana. Simplesmente não consigo resolver nada. As coisas estão ficando difíceis para mim. O diabo está trabalhando contra a minha vida. Você está dizendo. Já ouvi as pessoas dizerem: ele é muito esperto. Ele vai armar para, antes de você conseguir as coisas, ele estragar tudo. Bem, você liberou a habilidade de Satanás de entrar e de fazer você crer nessas coisas. Você as disse com a sua própria boca. Ele vem por trás de mim quando menos espero e simplesmente estraga tudo. Você está dizendo. Ora,
Se Deus entrasse e impedisse isso, ele teria de violar a sua palavra, porque ele disse que você pode ter o que você diz. E você disse: Satanás é mais esperto do que eu. E você mencionou que Satanás é mais esperto do que Deus, mais poderoso do que Deus. Você não tem nenhuma base bíblica para dizer isso. Cuidado com o que você fala. A fé é a vitória. Você tem muitos versículos que dizem que Deus é mais poderoso do que o diabo e que ele lhes dará vitória todas as vezes que você agir com base na palavra de Deus. Veja, a fé que vence o mundo habita dentro de você. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5 e o versículo 4. Há muitas passagens da Bíblia para respaldá-lo nisso. Mas você não tem nenhuma para respaldá-lo no sentido de que Satanás é mais esperto do que Deus ou mais esperto do que você. A Bíblia não diz isso, você está dizendo. Quando você está em Cristo, você tem acesso à mente de Cristo. Satanás não é tão esperto assim. Você pode imaginar alguém que ainda luta contra alguém que já é derrotado? Não. Ora, isso é bastante estúpido, lutar contra alguém que já é derrotado. E muitos cristãos estão lutando contra Satanás, que já é um inimigo derrotado. Se você não crê que nós já vencemos, fica difícil para você. Vá em frente e leia o final do livro. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículos 4, Apocalipse capítulo 12, versículos 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles o venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Em outras palavras, pela palavra da boca deles. Note, a palavra venceram. Essa palavra é muito importante. Veja que a Bíblia diz venceram. O final do livro diz que você venceu. Glória a Deus. Estabeleça isso e pare de concordar com o inimigo. Pare de prolongar a agonia. Entre nisso e concorde com o que Deus disse. Você já venceu. Esta é a palavra. Esta não é a sua luta. Jesus lutou por você e, graças a Deus, ele venceu. Você pode ver isso, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A autoridade está nas palavras. Existe autoridade nas palavras. Vamos analisar as palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, versículos 36. Ninguém falava com maior autoridade que Jesus. Quando Jesus falava, ele falava sério. Ele levava a sério o que dizia e dizia o que levava a sério. Ele diz: digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O termo frívola significa uma palavra ineficaz ou que não funciona. Jesus disse que no dia do juízo você terá de prestar contas por toda palavra que você pronuncia que não está funcionando para você. Quando eu vi isso, eu disse: vou começar a vigiar as minhas palavras. Eu andava dizendo muitas dessas palavras frívolas e elas não estavam funcionando para mim. Elas estavam trabalhando contra mim e não a meu favor. Jesus disse que se elas não estão funcionando para você, você terá de prestar contas por elas. Algumas pessoas vão chegar ao tribunal de Cristo e ali elas estarão prontas para receber a sua recompensa. E então o Senhor dirá: agora olhe, é isto que você poderia ter recebido. Uau! Glória a Deus! Então ele diz: mas eis que você vai receber. É isso. Você vai receber o que você falou.
Você já perguntou de onde virão as lágrimas que ele disse que enxugaria? Você dirá: Ó, mas Senhor, eu não poderia ter feito tudo isso. E ele dirá: Veja, se você tivesse ofertado para este ministério, almas poderiam ter sido salvas. Ó, mas Senhor, eu não tinha o dinheiro para dar. Eu não pude fazer isso. Eu não pude dar como eu queria. Eu não consegui ter o suficiente para dar de modo algum. Ele dirá: Este é o mesmo problema que você estava tendo na terra. Você está concordando com o diabo. É verdade, você não tinha o dinheiro, você disse. Então ele lhes mostrará outra pessoa e dirá: Eis um homem que não tinha dinheiro também, mas ele disse: O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Portanto, eu confesso que tenho abundância. Não falta nada. Tenho ampla suficiência de todas as coisas. A palavra diz que eu tenho. E te agradeço, Pai, por tudo isso. Portanto, eu dou pela fé, porque eu sei que tu farás com que isto chegue até mim em nome de Jesus. Ele teve o que disse, e eis a recompensa dele. Ele usou as suas palavras com sabedoria. Ele dirá: Se você tivesse dito o que eu disse, o que está na minha palavra, se você tivesse concordado com o que eu disse, você poderia ter tido uma recompensa melhor. Mas você disse o que o diabo disse, você concordou com ele. Você não perdeu a sua alma, mas perdeu a sua recompensa. Justificado ou condenado pelas suas palavras. Vemos que as palavras trabalham a seu favor ou contra você. A Bíblia diz que você será justificado ou condenado pelas palavras da sua boca. Mateus capítulo 12, versículos 37 diz: Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Na verdade, essa passagem não está falando sobre condenar você ao inferno, mas sobre coisas que você pode ter nesta vida na terra e as recompensas no céu. Precisamos vigiar o que dizemos, colocar uma sentinela sobre a nossa boca. Em Romanos, capítulo 3, versículos 3 ao 4, a palavra diz: De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Em outras palavras, se alguém aparecer com aquela velha incredulidade dizendo: eu não creio que isso vai dar certo desta vez, ele diz que seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Quando você chegar ao céu, será julgado sobre em quem você creu, em Deus ou no homem. O homem diz: está piorando. Você não pode fazer isso, está ficando pior. E não é apenas o mundo que diz. Há alguns cristãos que parecem ter sido salpicados com medo, rolaram na dúvida e foram recheados com incredulidade e receberam um isolamento contra a palavra de Deus. Eles acreditaram em tudo menos na palavra de Deus. Alguns engoliram a maior mentira do inimigo, mas não acreditaram na verdade mais simples de Deus. Eles dirão: sim, irmão, sei que isso está na Bíblia, mas você não entende. Sim, eu entendo. A palavra diz que funciona, mas você está dizendo que não. Você diz. Você simplesmente não entende. Eu ainda sinto a dor. Mas a palavra diz que você está curado. Não entenda mal o que eu estou dizendo. Não nego a existência da dor nem da doença, mas eu nego o seu direito de continuar no seu corpo. Os sentimentos mudam, a palavra de Deus não muda. Se você
não se sente curado, vá para a palavra e receba alguns sentimentos. A palavra de Deus no seu espírito mudará as suas sensações físicas. A palavra traz saúde. Provérbios capítulo 4, versículos 20 ao 22 diz: a palavra é saúde, remédio para toda a sua carne. A palavra trará saúde ao seu corpo físico. A questão é, se alguns não creem no que você disse com relação à cura para o seu corpo ou ao suprimento das necessidades financeiras, essa incredulidade impediria o tipo de fé de Deus. A fé de Deus é a fé que fala, e a fé de Deus é a fé que opera. Deus nos livre disso acontecer. Sejam os homens mentirosos mesmos, mas permita que a palavra de Deus prove ser verdadeira. Observe que ele disse que você deve permitir que a palavra seja realmente manifesta, graças a Deus, para seres justificado nas tuas palavras, diz a Bíblia. Portanto, a confissão da palavra. Em Mateus capítulo 10, versículos 32, nós lemos: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Jesus e a sua palavra são a mesma coisa. Você não pode separá-los. Ele sugere que se você está confessando Jesus, está confessando a palavra. Ele é o Verbo vivo de Deus. Ele disse: se vocês confessarem a minha palavra diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Ao analisarmos o grego, isso poderia estar escrito deste modo: então, eu lhes darei uma audiência com o Pai. Glória a Deus. Em 1 João capítulo 5, versículos 15, João disse: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhes pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Em outras palavras, se você tiver uma audiência com o Pai, terá a sua oração respondida. Se você me confessar diante dos homens, disse Jesus, ou seja, se confessar a sua palavra diante dos homens, ele lhes concederá uma audiência com o Pai. Algumas vezes confessamos: não sei o que fazer. E isso não vai dar certo. Não creio que isto vai funcionar. Então nós oramos sobre isto, crendo na incredulidade, e não conseguimos uma audiência com o Pai. Você sabia que uma pessoa pode crer na incredulidade? Algumas pessoas realmente têm fé na incredulidade. É isso que você está fazendo quando diz: não pude fazer o que a palavra diz que eu posso fazer. Veja, você está querendo neutralizar a palavra de Deus e por isso você está recebendo o que você recebe. Eis um exemplo. A Bíblia diz que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Vocês venceram porque o maior está em vocês. 1 João, capítulo 5, versículos 18. Agora, se você negar isso, você está na incredulidade e liberou a fé em uma afirmação negativa, falsa. Mas eu não posso, eu não sou capaz, você está dizendo. Jesus disse: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 33. Ele disse: eu vou negar você. Você está me negando, você está negando a minha palavra. Jesus é o mediador. Ele está intercedendo por nós. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, versículos 1. Isso significa que Jesus confessa ao Pai o que nós dizemos, desde que isso concorde com a palavra. Ele é o sumo sacerdote. Em outras palavras, ele disse: se você confessar a minha palavra diante dos homens, eu confessarei o que você diz diante do Pai. Você terá uma audiência com o Pai. Ele disse: aquilo que você ora, que está de acordo com a palavra,
eu providenciarei para que isto chegue ao Pai. Você terá uma audiência com ele. Então, você terá as suas orações atendidas. Mas se você não fizer isso, eu o negarei diante do meu Pai. E isso não será transferido ou transmitido a ele. Quando você começa a orar e diz, Senhor, eu orei e isso não está funcionando, essa é uma afirmação de incredulidade e você liberou fé nessa incredulidade. Você confessou a incredulidade. Jesus não vai até seu pai e diz, Pai, ele orou, mas não está funcionando para ele. Isso é contrário à palavra de Deus. Ele negará essa afirmação diante do Pai. Quando você ora assim, sua oração nunca chega ao céu. Você pode esquecê-la. Ela não vai chegar lá. A palavra de Deus, ela sempre vai trazer sabedoria para você. O livro de Provérbios mostra algumas coisas nas quais tropeçamos e não observamos porque elas estão no Antigo Testamento. Alguns dizem que o Antigo Testamento é somente história, mas Salomão, o homem mais sábio que já viveu até Jesus, escreveu estes provérbios. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os nos mais íntimos do teu coração porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sabe tudo o que se deve guardar? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículos 20 ao 23. Assim, guarde o seu espírito ou o seu coração com toda a diligência, porque as fontes da vida procedem do coração. A palavra coração se refere ao centro do ser do homem, que é o seu espírito. O escritor de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo a mesma coisa que Jesus disse. As coisas boas procedem do seu coração, ou do seu espírito. O versículo 24 diz, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, ou o falar contrário ao que a Bíblia diz, porque a palavra é a sabedoria de Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30. Quando falamos de forma contrária à palavra e dizemos isto não está funcionando, eu orei, mas não está dando certo, isso é uma fala perversa, por ser contrária à palavra de Deus. Portanto, vigie seu discurso. Está enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Provérbios capítulo 6 e o versículo 2. Entenda isto. As palavras trabalham. Elas trabalharão por você assim como trabalharam para Jesus. Elas estão trabalhando a seu favor ou contra você. Quer perceba isto ou não. Algumas pessoas entram na fila de oração e dizem, sou tão nervoso, não sei por que sou assim. Eu lhes garanto que se você estivesse na casa delas, ouviria a maioria dessas pessoas dizer pelo menos 10 vezes por dia, essas crianças me deixam tão nervosa que me fazem subir pelas paredes. Jesus disse que você pode ter o que você diz. Nós programamos nosso vocabulário com a linguagem do diabo. Nós trouxemos a doença, a enfermidade e até a morte para os nossos lares, nossa casa, nosso trabalho ou aonde quer que nós estejamos, porque nós acoplamos isto ao nosso vocabulário. A principal palavra que muitas pessoas usam para se expressar é morte. Estou morrendo de vontade de fazer isso. Vou morrer se não fizer isto. Estou morrendo de vergonha. Essa é uma linguagem maligna. Ela é contrária à palavra de Deus. A morte é do diabo. Veja Hebreus capítulo 2 e o versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
Desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 diz: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Precisamos não fazer amizade com a morte. Todos os homens vão morrer em breve. Portanto, não comece a fazer amizade com ela agora. Adão era mais inteligente do que isso. O diabo precisou de mais de 900 anos para matá-lo. Mas agora o diabo programou sua linguagem na raça humana e as pessoas podem matar a si mesmas em cerca de 70 anos ou menos, só por falarem as palavras erradas, palavras de morte. Quando dizemos, estou morrendo de vontade de fazer isto, essa fala é contrária à palavra de Deus. Precisamos observar o que a Bíblia diz sobre a boca e a língua. A boca do justo é manancial de vida. Provérbios capítulo 10, versículos 11. O versículo 21 e 24 dizem: Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Aquilo que você teme virá sobre você. O medo ativará a Satanás. Jó ativou Satanás pelo seu medo. A Bíblia diz em Jó, capítulo 3, versículos 25: Aquilo que teme me sobrevém, e aquilo que receio me aconteceu. Da mesma forma, a fé ativa na palavra coloca Deus em cena. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada. Provérbios capítulo 10, versículos 31 ao 32. Os lábios do justo sabem o que agrada. O que agrada na sua fala? O que Deus disse. Ele fala o que Deus disse, por isso Deus se agrada. Na verdade, você verá que quando começa a citar o que Deus disse, é como se Deus estivesse dizendo aquilo. Se você diz isto com fé, está saindo do seu coração. É exatamente como se Deus tivesse dito. Então, funcionará para você exatamente como funcionou para ele. Se você programar seu espírito com a palavra de Deus, acreditar e não duvidar no seu coração. Mas crê que as coisas que você está dizendo acontecerão. Porém, há mais nisso do que apenas dizer as palavras. As palavras têm de ser orientadas, originadas no homem interior, onde o poder espiritual é liberado através delas. Veja Provérbios capítulo 11, versículos 11. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Os perversos falam contra os líderes da nação, e eu lhes digo que muitos cristãos fazem o mesmo. Eles dizem, aquele monte de idiotas, eles não sabem o que estão fazendo. Eles deveriam dizer, graças a Deus, creio que Ele deu àqueles homens que estão na direção do país a sua sabedoria para liderarem com os assuntos da nossa nação. Devemos orar por eles. Se os cristãos assim o fizerem, isso mudaria a situação política de qualquer país. Alguns cristãos começaram a fazer isso. Realmente isso já está acontecendo em algum nível. Deus começou a limpar algumas áreas problemáticas do nosso governo. Deus foi colocado em cena por causa de palavras cheias de fé. Comece a dizer: agradeça ao Senhor porque os líderes da nossa nação têm a sabedoria de Deus. Ore por eles diariamente. Pai, dá a eles a sua sabedoria para lidarem com os assuntos da nossa vida, da vida da nação, do nosso país, e que façam o melhor. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a palavra dos retos livra o homem. As palavras da boca dos retos livra o homem. Provérbios capítulo 12, versículo 6. O que livra os homens? A boca dos retos. A libertação está perto quanto à sua boca.
A boca contém a língua, que controla a fé e o medo. As palavras produzem segundo a sua espécie. Precisamos entender isso. Quando começarmos a falar o que Deus disse, o diabo vai prestar atenção. Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículos 8. Nós costumamos pensar que Deus fará isto, mas na verdade Deus disse: se você praticar a minha palavra, eu providenciarei para que ela se cumpra. Eu orei: Pai, faça isto prosperar, mas não estava praticando a palavra. Deus disse: pratique a minha palavra e você prosperará. A Bíblia diz que nós é que faremos o nosso caminho prosperar. Portanto, escolha palavras de vida. Provérbios capítulo 12, versículos 14 diz: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. O fruto da sua boca é o que a sua boca produziu. Em outras palavras, pelo produto da sua boca o homem ficará satisfeito ou decepcionado. As palavras da sua boca farão com que ele se satisfaça com o bem. Versículos 17 declara: o que diz a verdade manifesta a justiça. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. E ela declara a justiça. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios capítulo 12, versículos 18. Deus diz aqui em sua palavra que há pessoas cuja fala é como uma espada que corta e fere a si mesma. Essas pessoas desejam algo de Deus, mas estão se cortando espiritualmente ao dizer: sou tão indigno, não consigo ter as minhas orações atendidas, não sei por que o Senhor não quer me curar. Essas pessoas são crentes usando suas línguas para destruir a própria fé e usando a habilidade que Deus lhes deu para se manter em cativeiro. Deus lhes deu a capacidade de usar a língua para criar uma vida melhor, falando palavras cheias de fé. A escolha é sua. Decida hoje se você as dirá ou não. A língua dos sábios é remédio. Veja o que a Bíblia diz: a língua dos sábios é remédio. Glória a Deus. Os sábios falam saúde, eles falam cura. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Provérbios capítulo 12, versículos 21. Os justos sabem o que agrada. Eles falam a palavra de Deus com relação à sua libertação. Eles declaram a palavra de Deus diante da aparente derrota. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Salmos 107, versículo 2. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos capítulo 16 e o versículo 20. A Bíblia diz que palavras de fé podem mudar até o conteúdo do seu carrinho de supermercado. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Provérbios capítulo 13, versículos 2. Esse homem colherá o bom do fruto do melhor, e isso vem da sua boca. Você alguma vez disse isto? Não podemos nos dar ao luxo de comprar isto. Não consigo fazer o dinheiro durar até o final do mês. Não podemos comprar as coisas que necessitamos. Não podemos comprar as coisas que gostamos. Isto é caro demais para nós. Jesus disse que ele veio para que você pudesse ter abundância. Alguns dizem: mas você não entende. Eu não tenho dinheiro. Você está dizendo. Não se trata disso. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículos 10. O ladrão vem para roubar as suas finanças, matar a sua fé e destruir a sua saúde.
Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículos 8. Sim, e está escrito: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O grego literal diz: para que ele pudesse desfazer as obras do diabo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 ao 14 nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Vemos em Deuteronômio, nos capítulos 28 e 30, que a maldição da lei é tríplice: pobreza, doença e morte espiritual. A pobreza fazia parte da maldição e Cristo nos redimiu dela. Ora, você pode não sentir que foi redimido da pobreza, você pode nem sequer parecer ter sido redimido dela, mas eu te digo que não se trata disso, de sentir. A Bíblia diz que você foi. Isso já está no passado. Seja inteligente o suficiente para concordar com Deus e não citar o que o diabo disse. Se Deus disse que eu deveria ter abundância, então vou concordar com ele. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Terceira Epístola de João, versículo 2. Agora, se eu estou citando a palavra de Deus e vou conseguir isto ou não, isto é com Deus. Enquanto eu disser o que Deus diz e fizer o que Ele diz para que eu faça, estou fazendo a minha parte. E você pode ter certeza de que Deus fará a parte dele se você fizer a sua também. E eu não estou dizendo que você deve sair e começar a passar cheques em branco. Nem lhes disse para viver acima das suas possibilidades. Estou dizendo que você deve falar a palavra de Deus até que ela faça com que os seus meios se elevem até que você viva a vida que você deseja. A Bíblia diz: tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 1, versículos 22 ao 26. Muitas pessoas parecem religiosas e até possuem um tom de voz religioso, mas a Bíblia diz que se elas não controlarem a língua, ela destruirá tudo o que eles disseram e o que acreditavam. Você pode dizer que crê na Bíblia, mas se não controlar sua língua, ela tornará a palavra ineficaz para você. Será exatamente como se ela não existisse. O diabo virá com pés de ferro e vai pisotear na terra, enquanto ele controlar as suas palavras. Você precisa saber o que a palavra de Deus diz sobre você. Decida agora mesmo saber o que o contrato da nova aliança diz a seu respeito. Comece a dizer o que a Bíblia diz, se quiser andar com vida e saúde. Confesse isto agora. Deus aperfeiçoará aquilo que diz a respeito de mim. Todo homem que parece ser religioso, mas não freia a sua língua, engana o próprio coração, e a religião desse homem é vã, vazia. Vigie suas palavras, escolha palavras de vida e saúde, e lembre-se que tudo aquilo que você diz se torna realidade, seja bênçãos ou maldição. Que Deus te abençoe poderosamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo aqui as locuções do reverendo Charles Camps. Você que chegou até o final, dê um like para abençoar esse canal. Nos diga de onde você está nos acompanhando. Considere abençoar este canal
com o valor que Deus colocar no seu coração e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas e construir uma grande igreja. Faça parte desse projeto. Você sabe que é dando que você vai receber, é plantando que você vai colher. Estenda sua mão e seja abençoado por Deus. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.